Ei, pessoal! Hoje o mundo político vai tratar de pandemia do coronavírus e o efeito dela sobre a ordem mundial. O que esperar das relações internacionais, do papel dos países líderes e da globalização? Eu então vou conversar com Davison Belém Lopes, que é professor associado de Política Internacional da UFMG. Davison, obrigada por atender a gente. É um prazer estar na sua companhia virtualmente, Vivian. Davison, vamos começar com uma ideia mais genérica de como é que é possível vislumbrar, né, esse mundo pós-pandemia, considerando o que está acontecendo agora. Eu tenho ouvido e acho que faz sentido uma ideia que é poderosa para pensar esse contexto todo. A pandemia, ela talvez seja um bom catalisador, um acelerador de tendências que já estavam insinuadas, que já estavam ou em estado embrionário ou dormente, mas que a partir da precipitação que a pandemia causa, né, a aceleração que ela causa, essas tendências têm vindo à superfície, têm vindo à tona. Então, a gente está vendo algumas coisas que, em outros tempos, a gente talvez não estivesse vendo, não estaria vendo, demorariam mais tempo para aparecer, mas elas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Um pequeno exemplo para a gente começar essa conversa: o debate que há hoje sobre a ordem internacional e quem será a liderança em termos de Estado, nação, quem será o Estado nacional com maior protagonismo, porque essa experiência que a gente tem hoje, ela acabou ensinando duas coisas, eu acho. Primeiro, os potenciais da China, como a China ela parece sair fortalecida, reavivada da pandemia. E, por outro lado, a gente tem visto os Estados Unidos enfraquecidos, sofrendo muito para conter a pandemia, mais de 50 mil mortes no território estadunidense. Então, isso tudo, para começar a conversa, eu acredito que tenha sido precipitado pela onda de emergência em saúde pública e tudo que veio depois, não é? Todos os processos que foram desencadeados. Essa, talvez, dominância chinesa para o século XXI, que estava já em latência, ela veio à tona de forma muito explícita. Agora, vamos então. Eu ia chegar lá, mas então vamos pular uma parte mais para frente. Eu vou te colocar outra questão sobre essas relações internacionais, mas especificamente, vamos falar um pouquinho então de China e Estados Unidos. Nós sabemos que são contextos bastante diferentes, são duas grandes potências que disputam a liderança, como você está ressaltando, que já vinham no processo, mas nós temos contextos bastante diferentes, não é? A China é uma ditadura e os Estados Unidos é um país que tem uma democracia estável, apesar de ter, nos últimos tempos, lidado com um presidente com discursos bastante erráticos, questionáveis e tal. Então, como é que você imagina que isso vai impactar sobre os dois países e como é que eles devem sair, não é, diante dessas circunstâncias, né? E o que eles estão vivendo, o quanto eles têm a ver com esse, enfim, com esse modelo, né, em cada país? Pois é, Vivian, eu acho que essa talvez seja a grande questão para pensar a reorganização das relações internacionais. E é por isso até que eu trouxe para o primeiro plano e para o primeiro lugar. Eu acho que todo o resto, tudo mais, deriva dessa nova relação de forças entre Estados Unidos e China. Eu acho que é importante dizer, como você já ressaltou, que são dois modelos muito diferentes. O modelo chinês, ele não preza exatamente
pela democracia representativa, tal como nós a conhecemos. A China é uma partidocracia, por assim dizer, né, governada pelo Partido Comunista, e ainda que exista algum tipo de processo de tomada de decisão coletivo no interior do partido, quando ele se manifesta com uma só voz, não é? E de forma muito impositiva, com muita frequência. Então, não é uma democracia nos termos que nós reconhecemos aqui no Ocidente. Ao passo que os Estados Unidos, eles têm sido, pelo menos por 200 anos, a grande referência do mundo em termos de democracia constitucional, apesar de alguns reveses nos últimos tempos também. Os Estados Unidos têm enfrentado problemas com as suas instituições, com o Estado de Direito, principalmente depois da chegada de Donald Trump ao poder. Ok, então a gente está diante de dois modelos, dois grandes modelos. Qual vai prevalecer? Eu acredito que no primeiro momento, nenhum dos dois. A gente vai conviver com esses dois grandes modelos, as duas grandes gramáticas vão, enfim, coabitar este planeta, China e Estados Unidos, apesar de às vezes, das bravatas, dos enfrentamentos, das provocações que existem de parte a parte. É claro que um depende do outro, né? Os Estados Unidos e a China têm uma relação de interdependência também, que passa por vários critérios, né? Por várias balizas, sobretudo o comércio, as finanças. Então, eu não vejo diante de mim, para um futuro próximo, uma guerra, sabe, a Terceira Guerra Mundial envolvendo os dois países, e um apocalipse, pelo menos não vai vir por aí, eu acho. Mas pensando, inclusive, na liderança comercial dos dois, você não acredita que vai ter uma escalada aí de protecionismo, ao mesmo tempo que tem a ver com nacionalismo, crescimento do nacionalismo dentro dos estados? Como é que você percebe essa tendência, essa discussão que já vem sendo feita, não é? É verdade. É interessante notar que, naquele Fórum Econômico de Davos, um dos discursos mais célebres dos últimos anos foi do líder chinês, do Xi Jinping, quando ele pediu maior liberalismo econômico, maior liberdade de mercado no âmbito global. E também conhecemos o discurso com o qual Donald Trump se elegeu, que era o America First, a ideia de privilegiar os Estados Unidos, o mercado estadunidense, os trabalhadores dos Estados Unidos, e, em certo sentido, então, é um discurso desglobalizante. É muito curioso pensar a China e Estados Unidos até trocando os papéis históricos, não é? Os Estados Unidos, historicamente, foram muito mais alinhados a esse discurso liberal, ao passo que a China era um país fechado até bem recentemente e com um modelo de desenvolvimento autárquico, voltado para dentro, introvertido. O que vai acontecer a partir de agora com a pandemia? Eu concordo com você, a tendência de um recrudescimento desse tipo de desenvolvimento voltado para o mercado doméstico é inevitável, até porque as cadeias de produção estão se reorganizando, as cadeias globais não são sustentáveis neste momento. O maior exemplo, talvez, seja pensar na cadeia de alimentos, né? A provisão alimentar global, ela enfrenta desafios terríveis neste momento, começa a haver desabastecimento em algumas partes do mundo e os países vão ter que desenvolver autossuficiência em alguns gêneros, né, em alguns recursos, se quiserem passar ilesos ou sofrer menos com esse tipo de evento. É importante dizer, né, Vivian, talvez esta seja só a primeira pandemia da nossa década. A gente vai enfrentar outras. Só lembrando que Donald Trump fez um movimento no sentido de pressionar grandes indústrias americanas a retirar fábricas da China, né?
justamente nesse movimento, né, de maior controle sobre cadeia produtiva e também movimento nacionalista, né? Agora, quando tem um outro aspecto do que está acontecendo, que enquanto a pandemia está avançando, alguns analistas falam sobre a oportunidade dos países buscarem relações mais solidárias, mais cooperação internacional, mas a impressão que dá é justamente o contrário, né? Aí eu queria que você comentasse isso, quer dizer, se nós não podemos pensar na possibilidade de, num teatro internacional, a gente ter a possibilidade de relações de cooperação, de fato, né? E que são não só econômicas, que se parte do mercado vai mal, no fim todos serão atingidos, mas também de sobrevivência das nações e tal. O que você pensa disso para depois chegar na União Europeia, né, que tem uma discussão interna sobre isso? Vamos lá, eu acho que tem evidências para as duas direções. Eu mesmo, na minha vida profissional, eu tenho experimentado esse clima de solidariedade, eu tenho experimentado manifestações encorajadoras entre cientistas. Eu tenho visto um tipo de cooperação, e voltando àquela primeira fala minha, coisas que estavam em latência e que agora irromperam de forma muito acelerada e até violenta em alguns casos. Mas essa cooperação entre cientistas é algo muito bonito que está se formando, alguns consórcios envolvendo chineses, europeus, estadunidenses, brasileiros, cujo único propósito é discutir estratégias para combater a doença do novo coronavírus, a Covid-19. É muito interessante esse tipo de modalidade de cooperação que vai sendo forjado em meio a uma situação que é dramática para todos os povos do mundo. Agora, por outro lado, a gente também vê o que de pior o mundo reserva. Eu entendo que o episódio de confisco de ventiladores, de respiradores, por parte de alguns estados nacionais, foi muito revelador do que o nosso mundo ainda é feito. Um certo realismo político muito cruento, em que vale de tudo, vale qualquer coisa para eu saciar o meu desejo de reeleição ou atender ao apelo dos que estão próximos a mim, nem que isso acarrete a morte quase certa do outro, né? Então, tem indícios nas duas direções. A gente tem demonstrações de solidariedade emergindo, mas também tem uma competição muito brutal acontecendo por recursos. Eu falei dos respiradores, mas é tudo, né? Máscara, esses equipamentos de proteção individual, para não falar do comércio internacional e da maneira como os fluxos têm se redirecionado, a busca por alimentos, por securitização de alguns fornecedores. O Brasil está no meio dessa encruzilhada. É muito interessante a posição do Brasil. O Brasil é um celeiro do mundo, né, Vivian? O Brasil produz muito alimento, proteína. O Brasil tem essa vocação de exportar proteína para o mundo. E qualquer país que esteja nessa condição do Brasil ganha um peso geopolítico. O Brasil não tem conseguido entender o seu papel, curiosamente, né? Porque o Brasil hoje é celeiro do mundo. Se entender. Pois é, eu acho que os Como é tomadores que é de isso? decisão, os Que tomadores seria de necessário que o Itamaraty, que o governo brasileiro, o que seria necessário fazer para potencializar, né, enfim, o que nós somos, né? Lamentavelmente, nós vivemos em um mundo de estados nacionais soberanos que tem essa tendência a ações egoísticas, de autopreservação, de autossaciedade, e o Brasil tem alguns trunfos neste momento, né? Geopoliticamente falando. Eu acabei de citar a questão do alimento, né? Eu poderia citar outros recursos importantes: energia,
água. O Brasil é muito bem provido, muito bem dotado desses recursos. Mas, infelizmente, me parece que nós renunciamos, tem algum tempo, a qualquer tipo de reflexão estratégica sobre o nosso lugar no mundo. A reflexão tem sido muito mais ideológica nos últimos tempos. Os alinhamentos são alinhamentos por valores, não são cálculos, não são ações que medem os fins e os meios, as ações estratégicas. E nós ficamos numa situação bastante delicada na medida que temos uma dependência enorme né, das exportações de commodities, né? E, por outro lado, também o dinheiro vai sumir, não é isso? É isso. Temos uma desigualdade no país muito grave, né, das piores do mundo. É uma combinação perigosa para nós. Como é que você avalia essa combinação? De fato, acho que você coloca bem, pavimenta bem o caminho para análise, é isso. A gente tem hoje uma dependência de um comprador específico, que é a China, mais ou menos 25%, 27% do nosso comércio externo é com um ator, a China. A China vai diminuir a sua atividade econômica em 2020, como todo o resto do mundo, e isso vai trazer impactos sérios para o fechamento das nossas contas nacionais, né, para o nosso superávit comercial. Então, acho que esse é um aspecto importante. Outro é o do crescimento da desigualdade dentro do Brasil e entre os estados nacionais. Dentro do Brasil já se observa, por exemplo, Vivian, eu checava os dados hoje, que no norte e no nordeste do Brasil, o índice de reprodução da Covid-19 é de 2 a 3 vezes maior do que no centro-sul do país. Então, existe menos aparato, menos estrutura para contenção do novo coronavírus no norte do que no sul do Brasil. Isso não surpreende ninguém, é bem conhecida a situação brasileira, e como o sul é mais rico, tem mais recursos, mas a pandemia vai simplesmente ampliar esse fosso. O mesmo raciocínio vale para o resto do mundo. Os países da Europa, os países do hemisfério norte, em regra, têm conseguido lidar melhor com os efeitos colaterais da pandemia e seguramente vão conseguir sair da recessão, do declínio econômico, de forma mais rápida, mais acelerada, aumentando ainda mais as desigualdades globais. Então, esses são problemas com os quais a gente vai ter que se haver, né? Enfim, essa fatura vai chegar e não vai demorar muito. Voltando àquela ideia da cooperação, da solidariedade entre os países, nós tivemos um episódio no auge da pandemia na Itália, né? Nós tivemos um episódio que foi numa mão contrária disso aí, dessa ideia de apoio, de solidariedade, exatamente dentro da União Europeia, né? Onde ali se pressupunha que isso poderia acontecer, mas a União Europeia negou a possibilidade de emissão de títulos justamente para a recuperação dos países mais atingidos. São, além da Itália, acho que mais 8 países, né? Como é que você percebe a União Europeia, que foi, a Europa, que foi bastante atingida, especialmente Reino Unido, Itália e Espanha, né? Mas que em geral foi bastante atingido. A Alemanha teve um enfrentamento melhor, mas também foi bastante atingida pela epidemia. Como é que você imagina a Europa após a epidemia, inclusive pensando que a Europa é uma grande consumidora, né, da nossa commodity alimentos, né? É verdade. O projeto europeu foi posto em xeque, mais uma vez. Não é a primeira vez na história que eles são desafiados, mas o histórico recente já era ruim.
Vamos nos lembrar de que houve Brexit, que poucos meses antes, 2 meses antes da declaração de pandemia pela OMS, o Reino Unido havia encaminhado os papéis, o processo estava se formalizando de saída do Reino Unido. E que também há movimentos separatistas dentro de outros países da União. Como você bem disse, com a pandemia, as tensões vieram à tona. Por exemplo, nesse caso que eu acabei de citar, dos materiais de proteção, das máscaras, dos ventiladores, houve confisco nos aeroportos dos países, não é? França, Alemanha, lutaram entre si por esses equipamentos. Então, a rigor, quando a coisa ficou complicada, cada Estado nacional reivindicou a sua soberania e o ideal comunitário foi colocado para escanteio. Essa é a minha impressão. Como se vai sair dessa crise? Vai depender muito, muito da condução, acho que de Alemanha e França. Se a Alemanha e França conseguirem se coordenar novamente e arregimentar as forças europeias, pode ser que o projeto ele ganhe um novo alento, porque esse é um dos piores momentos da União Europeia em mais de 50 anos, não é? É um dos piores momentos da União, do Estado da União. Davison, olhando para os países em geral, para os governantes, é possível a gente avaliar quem pode sair derrotado ou se fortalecer depois dessa pandemia? Vivian, curiosamente, há uma tendência de fortalecimento dos chefes de Estado e de governo que estão enfrentando o novo coronavírus. Isso já é diagnosticado pelos cientistas políticos, tem sido chamado de efeito enrolar-se na bandeira, né? Rally around the flag. E, em regra, tem crescido a aprovação dos chefes de Estado ao redor do mundo. Alguns exemplos bem evidentes, bem explícitos disso são na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, no norte da Europa e mesmo na Europa continental, há um renovado entusiasmo com os líderes que têm entendido o momento, entendido as especificidades e agido no sentido de unir a nação. Agora, curiosamente, tem um líder ao redor do mundo que tem perdido popularidade, e ele é o líder brasileiro, Jair Bolsonaro. Desde que começou a pandemia, que ela foi declarada pela OMS, ele perdeu em torno de 10% do seu apelo popular, acredito eu, pela maneira como vem se movendo, como vem tentando enfrentar as múltiplas crises desencadeadas pela pandemia de Covid-19, rejeitando o consenso internacional, científico, médico, e buscando um caminho muito autoral, um caminho que já foi rejeitado pelo Donald Trump, que já foi rejeitado por outros líderes importantes, mas ele insiste nesse caminho. Pois é, você imagina qual que é a aposta que está fazendo, não? Que ele está fazendo? É difícil, não é, imaginar o que ele está calculando, né? Digamos que a hipótese mais disseminada pelos analistas, jornalistas, acadêmicos, é a de que ele esteja pensando em 2022 e que um desempenho econômico ruim seria praticamente condenar o Jair Bolsonaro a um mandato apenas. Ele estaria condenado a não poder competir em boas condições de vitória em 2022. Talvez o cálculo seja meramente eleitoral. Davison, muitíssimo obrigada por atender a gente, por essa ótima conversa. É sempre uma honra e um prazer. Contem comigo sempre. Então, esse é o professor associado de Política Internacional da UFMG, Davison Belém Lopes. Obrigada outra vez. Obrigado, Vivian. A gente se fala, viu? Obrigado. Com certeza. Vamos Tudo nos falar bom. outra vez. Tchau. Tchau.